Bom, comandante, nessa primeira videoaula a gente vai abranger alguns temas um pouco mais genéricos, mas ainda assim a gente vai estar falando do que realmente atrapalha, tá? Então eu não vou cobrir uma vasta quantidade de termos para todo tipo de situação, eu vou tentar focar um pouco mais naqueles que causam dificuldade e confusão. Então a gente vai passar por uma outra tela aqui, que é essa, para você dar uma olhada como é que a gente vai trabalhar. Eu vou usar uma mesinha digitalizadora e rascunhar em cima de imagens. Essas imagens eu vou usar para ilustrar os componentes, as partes, o que eu estiver mencionando. Nem todas essas fotos elas caem na Provical, o tema delas cai. Quando for uma foto que especificamente cai na Provical, ou na parte 4 ou na parte 2, eu vou estar avisando. Então vamos entrar aqui nessa primeira, a gente vai falar sobre aircraft, né? Aircraft em inglês, aeronave, tá? Então é um termo genérico para qualquer aeronave. Pode ser uma nave espacial, pode ser um drone, um helicóptero e etc. Portanto, inclusive, é uma palavra coletiva e tem uma peculiaridade nela que você não deve, então, usar ela no plural, tá? Você nunca vai colocar um S aqui para fazer um plural. A exceção é você fazer um apóstrofe S para falar que algo é da aeronave. Por exemplo, a gente vai falar agora sobre as partes dela. Então, a gente tem, por exemplo, o nariz da aeronave, seria the nose of the aircraft. A gente também pode falar the aircraft's nose. Então, muito cuidado para não usar o S de qualquer outra forma em aircraft. Seria um erro de gramática aí, é um vocabulário com esse complicador, tá legal? Coletivo. Bom, entrando mais aqui adentro dessa foto, a gente pode falar um pouquinho sobre outras partes, né? Landing gear está aqui, né? A gente tem o nose landing gear, então, que está no nariz. A gente tem os main landing gears, então, lembra, landing gear, eu vou abreviar aqui, landing gear são os trens de pouso, mas em inglês britânico pode ser chamado de undercarriage, então tome muito cuidado e conheça esse termo. Não necessariamente você tem que fazer o uso de um ou de outro. Você pode escolher aí qual você quer usar. Mas a compreensão, obviamente, é importante que você tenha das duas palavras, tá legal? Outras coisas que a gente pode mencionar, obviamente, aí eu vou passar um pouco mais rápido. Engines, né? Wings, que seriam as asas. The wingtip seria a ponta da asa. Nesse caso, a gente tem um winglet, que a gente sequer passa ele para o português, né? A gente chama de winglet mesmo em português. O que mais a gente tem aqui que a gente pode mencionar? A gente tem, além do nose, que a gente já mencionou que é o setor frontal, a gente tem as outras partes da aeronave. A gente chama a parte do charuto como um todo de fuselage, né? Fuselagem. A parte da fuselagem também às vezes pode ser chamada de hull. Hull seria casco e pode estar também associado normalmente à parte de baixo aqui, que a gente chama geralmente de belly, mas já ouvi gente chamar de hull, principalmente seguradora, quando você tem uma perda total da aeronave, elas falam que é um hull loss. A parte de trás aqui seria tail, né? Então se a frente é o nose, aqui, a gente tem a parte de trás sendo o tail, né? A tail que seria a cauda. Só que a gente também tem um termo um pouco mais técnico, assim como no português, que é empenagem. Só que em inglês é sem o M, né? Sem o Mike no final ali, é empennage. E cuidado com essa pronúncia aqui, é empennage, é fuselage, não é fuselage nem empennage, tá legal? Quanto aos termos correlatos aí mais de proximidade a uma aeronave, a gente pode usar essa foto para mencionar alguns, né? A gente tem os sensores aqui, que a gente pode chamar de sensors, e no caso ali eu circulei o Attitude Indicator, né? o Attitude Sensor, o Attitude Indicator Sensor, que é esse daqui, e eu circulei junto o Pitot Tube, que tem uma pronúncia um pouquinho chata, né? Então o Pitot Tube, a gente pode até falar esse T dessa maneira, é Pitot Tube, e esse U aqui faz esse Izinho antes, tá? PiroTube, igual no YouTube, né, aquele serviço de vídeos online, onde inclusive a Vector tem um canal aí, se vocês quiserem seguir, podem ficar à vontade. Aqui a gente tem o windshield. O termo britânico, que tem caído na prova e atrapalhado as pessoas, para windshield, os pilotos estão aí limpando, cleaning the windshield, é windscreen. Então você tem tanto o windshield, que seria escudo de vento, literalmente falando aí dessa palavra, né, shield é escudo em inglês, como você tem também a opção de ouvir o windscreen, tá? O inglês britânico usa esse termo windscreen também, como se fosse tela de vento, tá legal?
Outra coisa que eu queria que vocês percebessem é que aqui a gente tem essa janelinha superior. Caso vocês por algum motivo queiram mencionar numa resposta da prova, principalmente a galera da asa rotativa, que tem bastante esse tipo de janela superior, isso aqui é uma greenhouse, que é a estufa, né? Greenhouse window, tá? Então é uma janela estufa, vamos dizer, porque ela fica ali em cima e realmente faz um efeito estufa ali dentro da aeronave. Então, falamos um pouquinho mais de perto sobre o avião, lembrando que ele é um tipo de aircraft, nunca fala aircraft no plural, é um airplane. Airplane, sim, você pode colocar no plural, aeroplano ou avião. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre outro tipo aí de aircraft que tem atrapalhado bastante e tem caído muito na prova, que é o drone. Cuidado com a pronúncia, drone. Quanto ao drone, não tem muito para falar, tá? Pode ser chamado muitas vezes também de quadcopter, mas não é muito comum. Você vai ouvir mesmo na prova e tudo, drone. Vamos passar então para a próxima foto. A próxima foto é uma foto que mostra o intake do motor, né? E o piloto está fazendo uma inspection, né? So the pilot is performing an intake inspection, an engine intake inspection. É assim que se escreve inspection. Na parte aqui da foto também a gente pode ver a raiz da asa, que a gente chamaria de wing root, tá? Então, uma tradução literal seria wing root, ou seja, a raiz da asa. A parte onde a gente monta o motor aqui, a gente até usa em inglês também, a gente não traduz, seria o pylon, né? E aí tem algumas aeronaves que vão ter pylons e motores na fuselage. Essa parte frontal da asa aqui, a gente chama ela em português de bordo de ataque, em inglês a gente chama de leading edge, tá? Leading edge seria a borda, que seria o edge, né? Você tem até edge como fio de lâminas, por exemplo, né? Leading edge é o que lidera, então é o da frente, tá? E o traseiro lá do bordo de fuga seria trailing edge, que a gente não vê nessa foto, tá? Trailing edge seria lá atrás, bordo de fuga, leading edge, bordo de ataque. Passando para a próxima foto, a gente vai falar agora sobre as partes internas aí do cockpit. Atrás do cockpit, a gente tem a galley, que é aquela numa aeronave de passageiros, né? Que é aquela área onde os comissários preparam comida, sentam, etc. E para trás disso, a gente tem a cabin, que é onde ficam os passageiros. Muito cuidado para não confundir as duas coisas. Tem áudios aí na Provical que fazem questão de fazer com que uma coisa seja entendida pelo controle por outra. Então, cabin é diferente de cockpit. Cuidado, porque na aliteração com português a gente costuma muito falar cabine, né, para o cockpit, a cabine de comando e tal. Mas em inglês a cabine por si só, ela representa a cabine de passageiros, entendeu? Cabine, se você for notar, é um termo genérico, né, de ambiente. Então, fica atento porque sozinha em inglês esse termo quer dizer a dos passageiros. Então é cockpit. Na Provical, se você tiver alguma situação de cockpit e reportar e voltar com fire in the cabin, você tem que fazer a correção.